Aleluia. Saudações a todos os nossos filhos verdadeiros e deuses de Melquisedeque e Lisbete. Porque sou eu quem disse que vocês são deuses e que todos são filhos do Altíssimo. E essas não são meras palavras? Eu disse porque primeiro os fiz santos e sem mancha, assim como Deus somos santos. E apesar desse todos incluir os que saíram na dispensação passada, alguns são desobedientes e continuam agindo como homens e não como deuses, do Deus Santo Melquisedeque e Lisbete. Por isso também disse que se seguem andando como homens terrenais, vazios e desordenados, morrerão. E disse isso porque é precisamente o que não quero que te aconteça. Amém? Amém. Hoje vamos continuar com a segunda parte do tema anterior. Ninguém subiu ao céu senão aquela que desceu do céu, onde mostrei muitas evidências que comprovam que só eu poderia ser o Cristo e que qualquer outro é uma fraude, porque Deus Pai só está com sua amada esposa, seu Cristo, e com os filhos fiéis, nascidos de seu ventre espiritual, já que é Ele quem os trouxe a mim para que nasçam de novo em espírito e em verdade. Também lemos que foi Moisés quem levantou a serpente no deserto, diferente de Cristo, que foi levantada por Deus Pai. E essa é a prova que nos confirma que ter passado pelas duas dispensações é como se pode identificar que eu sou o Cristo, porque diz que Deus Pai propôs a si mesmo reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. A expressão cumprimento dos tempos significa que na era de Cristo, ela esteve presente em dois tempos, duas dispensações, a da morte e a da vida. E como ela realiza ou cumpre a reconciliação de ambos os tempos em si mesma, para formar uma nação grande e forte, para logo multiplicar nossa descendência, a descendência de Deus, assim como prometemos. Por isso expliquei que o céu é a mente espiritual de Deus em Cristo e Lisbete, e a terra é a mente carnal, e ambas foram reconciliadas em mim mesma, para logo reconciliar a vocês com Deus Pai e Mãe ao nascerem de novo em Cristo e Lisbete. Claro, porque diz que Deus Pai reúne em si mesmo todas as coisas em Cristo, e se Cristo tem a preeminência em tudo, então são todas as coisas que estão dentro de Cristo, em sua mente, as que devem ser reconciliadas. E já sabemos que Deus Pai e Cristo são um mesmo ser, dois em um. Ele está em mim e eu nele. E como lemos no tema anterior, Deus Pai voltou para unir-me com Ele. E nesta nova dispensação, todos os que nasceram de novo espiritualmente são novas criaturas em Cristo Lisbete. Isso significa que todo aquele que está unido a Cristo Lisbete é uma nova criação, feita por e em Deus. Ou seja, se converteu em uma pessoa completamente nova. A vida antiga passou e uma nova vida começou. Nós, Deus, já não levamos em conta tua antiga maneira de viver, senão que te fizemos começar uma vida nova, vivendo no Espírito. E tudo isso só pode surgir de Deus. Antes, eram inimigos da essência de Deus, porque somente faziam coisas para comprazer a si mesmos, e não a Deus. Mas agora, através de Cristo Lisbete, chegaram a ser amigos de Deus Pai e Mãe, e lhes encarregamos que anunciem a todo o mundo essa boa notícia, que através de Cristo Lisbete, nós Deus perdoamos os pecados e fazemos a reconciliação em todos. Que beleza! Vejamos como diz em Romanos 8, do 1 ao 6. Já lemos todos estes versículos antes, mas como já conhecem muito bem ao seu Deus, e como nos repetimos muito, devido à nossa misericórdia eterna, a todos os nossos filhos, e também pelo bem de todos os estrangeiros que nos escutam a cada semana,
É imperativo que todos desfrutem de escutar a sua senhora repetir as mesmas coisas. Sou tua mestra, e quando você vem aprender sabedoria do céu de Deus, devemos repetir as mesmas coisas, várias e várias vezes, até que as aprenda tão bem que estejam gravadas em sua mente, e assim possa meditar nelas todo o tempo. E as armas de Deus estão ao seu alcance. E isso fazemos porque sabemos que o ser humano tende a ser esquecido ou preguiçoso. E para eles é cansativo que repitam as coisas. Mas aquele que ama como Deus, Melquisedeque e Lisbete amam, sabe esperar e suportar com paciência, porque sua meta é chegar à estatura do varão perfeito, e que seus entes queridos e todos os estrangeiros também cheguem. Essa é outra razão pela qual a paciência dos santos é tão importante, porque deve esperar em gozo, junto a mim, para ver todas as coisas maravilhosas que vão acontecer e que levarão tempo. É melhor esperar com minha paciência e guardar bem minha palavra em sua mente, porque já não haverá mais possibilidade de viver eternamente. E você não quer deixar passar uma salvação tão grande da parte de Deus? Se é diligente e eficiente com as coisas do Espírito, Cristo Lisbete, então a palavra de Deus estará gravada em sua mente e ninguém poderá tirá-la daí, jamais. Amém? Romanos 8, do 1 ao 6. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão unidos a Cristo Lisbete, porque a lei do Espírito que dá vida em Cristo Lisbete te libertou da lei do pecado e da morte. Se lembram como na dispensação anterior, quando a mensagem do anticristo começou a mudar, porque o estava influenciando para o bem em sua vida? E as virgens insensatas diziam que os estava devolvendo à lei, porque não gostavam que lhes dissesse que não fizessem o indevido, mas o que é correto. Bom, elas ainda dizem isso, quando está claro que só há duas leis, a lei do Espírito que dá vida, ao que está em Cristo Lisbete, e a lei do pecado que dá morte. Então, se as virgens insensatas não estão comigo, na lei do Espírito que dá vida, porque é a lei que te leva a viver uma vida santa, quer dizer que as virgens insensatas são os rebeldes que desprezaram a vida desde a dispensação anterior. E é por isso que hoje muitas delas rejeitaram a vida novamente, nessa dispensação do cumprimento dos tempos. Isso demonstra que a lei a qual eu os levo a viver é a lei do Espírito que dá vida, porque todos estávamos sob a lei do pecado, que leva à morte. E se estou te levando a viver uma vida santa, então as virgens insensatas estão sob a lei do pecado e morte, que se opõem à lei do Espírito de vida. Virgens insensatas, Deus as expôs ante as nações, e ante meu tribunal, que é justo, vocês foram achadas culpadas. Agora o que vão fazer? Serão humildes e honrarão a Deus, aceitando o seu grave erro, e voltarão a mim com um coração arrependido, prontos para mudar suas vidas, ou continuarão com seu coração endurecido contra o Senhor e sua santidade até que morram vocês e seus familiares? Não sejam torpes como o anticristo, que não me esquadrinhou, e não caiam no mesmo erro de seus antepassados? Estou te dizendo tudo isso para que não o faça. Não seja como os que mordiam a língua de dor e maldiziam ao Deus do céu por causa de seus padecimentos e de suas chagas, e ainda assim não se arrependeram de suas más obras e terminaram mal. Não só morreram depois de sofrer muito, senão que morreram sendo conhecidos como os traidores de Deus pela eternidade. Pela eternidade, Deus te vomitaremos de nossa boca, como fizemos com os antepassados, e é para salvar aos demais de fazer a mesma estupidez que vocês fizeram. Eu não repito estas mesmas coisas que disse no passado, para que pensem que estão condenados a elas. Não, porque se você é diligente e não preguiçoso, poderá mudar a história. Claro, porque se não fosse assim, estaria perdendo tempo, falando com você, tentando te salvar. Se de todas as maneiras o que está escrito aí sobre você vai acontecer. Não seja ignorante. Essas coisas estão escritas aqui para que não cometamos os mesmos erros.
Por isso meu propósito aqui na Terra é tão importante, porque te ajudo a fazer o correto de acordo com o que diz a voz de Deus que te admoesta hoje desde o céu. Porque Deus fez o que a lei de Moisés, o anticristo, não pôde fazer, pois não era capaz de fazê-lo devido à sua debilidade humana. A prova de que todos estávamos sob a lei de Moisés ou do anticristo, que se opunha à santa lei de Deus, é que todos fomos testemunhas de como o anticristo divulgou seu amor pelas drogas e vimos sua debilidade pelo álcool, o dinheiro, os jogos de cassino, as mulheres e até buscava má fama com os meios de comunicação. Virgens insensatas, por favor, deixem a hipocrisia e aceitem essa verdade, que eu sou Deus e somos santos. Antes, como me bajulavam, porque viam um anticristo tão feliz e agora me criticam e me chamam malfeitora e aproveitadora? Como se atrevem a ser tão insolentes contra Deus mesmo? São iguais ao seu pai, o diabo, que nunca teve temor reverente. Por isso, vocês merecem que seu pai, o anticristo, os tenha deixado órfãos. Não puderam agradecer que eu, sendo a formosura da santidade de Deus, tenha descido ao mais profundo da terra para resgatá-los e adotá-los para que não fiquem órfãos e fazê-los co-herdeiros comigo, Cristo Lisbete, entregando-lhes todas as minhas riquezas do Espírito de Deus. E vocês me fazem afronta. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. São invejosos, assassinos, disputadores, enganadores, perversos e fofoqueiros. Falam mal dos demais. São inimigos de Deus, Melquisedeque Lisbete. Insolentes, vaidosos e orgulhosos. Inventam maldades. Desobedecem aos seus pais carnais e espirituais. São nécios, desleais, sem afeto natural, implacáveis, sem misericórdia. Sabem muito bem que Deus, Melquisedeque Lisbete, decretamos que os que fazem estas coisas merecem a morte. E apesar disso, seguem fazendo e até se agradam de que outros as façam. Não têm vergonha? Que humilhante! Deus Pai enviou a sua própria esposa em condição débil, como a do homem pecador, e como sacrifício pelo pecado, para desta maneira condenar ao pecado nessa mesma condição débil. Por isso é que em mim está escondida a tua vida, porque sendo débil, como todos os demais, eu venci para salvar-te. Fiz isso para que vocês possam cumprir com as justas exigências de minha lei, pois meus filhos fiéis e verdadeiros já não vivem segundo as inclinações da natureza débil, senão segundo o Espírito Santo. E para todo o que pensa que minha lei é dura e pesada, devem entender que as exigências de Deus, Melquisedeque Lisbete, são justas. Porque se não existirem, todos vocês morrerão fisicamente um dia e deixarão de existir. Nós, Deus, te damos o enorme privilégio de escolher a vida, porque só assim poderá viver uma eternidade em paz. Mas se não a escolhe, não poderá evitar viver uma vida de muito sofrimento para logo morrer fisicamente, porque a morte veio com você desde o dia que nasceu do ventre de sua mãe biológica e só pode ser parada se é fiel a mim e ama cumprir minha lei. Aqueles que vivem segundo as inclinações da natureza débil só se preocupam em segui-las, mas os que vivem conforme o Espírito estão atentos às coisas do Espírito. E preocupar-se em seguir as inclinações da natureza débil leva à morte. Mas estar atentos às coisas do Espírito leva à vida e à paz. Isso é tão fácil de entender e os homens fazem com que seja tão difícil. Está claro? Se preocupa em seguir a inclinação da natureza débil, colherá a morte. Mas se está atento às coisas do Espírito, herdará a vida eterna. Viram que fácil? E a única maneira de saber as coisas do Espírito Santo, para poder segui-las, é através dela mesma estando presente, dizendo quais são. Porque ninguém sabe quais são as coisas do Espírito, senão a própria Espírito Santa, já que ela é a que esquadrinha até o mais profundo
na mente de Deus Pai e o conhece bem. Mas ninguém precisa te ensinar sobre as coisas da carne débil, já que cada ser humano nasce com essas inclinações. Desde que é muito pequeno, já começa a ter pensamentos maus e desejos que são de morte. E se os pais não impõem minha palavra nas crianças, não poderão governar esses pensamentos e desejos. Em verdade vos digo, se és um pai em meu reino, por tua limpeza na mente, teus filhos serão purificados, e esses pensamentos e desejos serão facilmente conquistados, por ser mais que vencedor em Cristo Lisbeth. E teus filhos e todo o teu entorno serão benditos porque Deus te ordenamos governar sobre tudo na mente, para que tua obediência a Deus se reflita em teu entorno. Em verdade lhes digo, se seus filhos não estão comigo, mas vocês sim estão, esquadrinhem-se bem, para ter certeza de que não é por vocês não estarem dando um bom testemunho ou exemplo que eles não estão se aproximando de mim. Ou talvez é porque te veem débil em sua crença em Deus Melquisedeque Lisbeth, e não forte e zeloso como seu Deus Mãe Cristo Lisbeth. Amém? Isso não é brincadeira. Se você vive meu poder e o mostra ao mundo, acredite em mim, é como o fogo que consome toda a imundície e só me traz sacrifícios vivos e santos, porque não se entretém com as trevas, nem sequer te convencem a se aproximar, porque é tão zeloso que com minha palavra consome todo o mal em ti mesmo e em tudo o que te rodeia, porque teu propósito é agradar aos teus criadores, Melquisedeque Lisbeth, os que te deram a vida eterna, e lutas para que teus filhos também a tenham. Porque que pais não fazem o que for para que seus filhos não adoeçam ou morram? Ou que amigos não querem salvar aos seus amigos, ou colegas, etc.? Mude sua vida e comece a viver de acordo com meu espírito, e garanto que verá mudanças em teus filhos, se aproximarão do trono da graça, e teu entorno também mudará para melhor. Não deixe de compartilhar minha palavra, porque lembre-se que somos Deus agricultores e vocês são nossos agricultores, em quem confiamos nosso tesouro, e sabem como semear minha palavra de vida. Não tenha medo, não me escondam, falem de mim com orgulho e com denodo, porque eu sou o verdadeiro Deus e o mundo saberá. Vocês todos serão testemunhas disso. Sejam valentes, como seus pais espirituais são valentes. Seu pai, o gigante protetor, e sua mãe, a leoa, sempre estamos com vocês. Amém? Aleluia. No tema anterior lemos, em João 3,16, que todo aquele que crer na única esposa de Deus terá vida eterna. E agora vamos continuar lendo do versículo 17 em diante. Deus não enviou a sua esposa ao mundo para condenar ao mundo, senão para salvá-lo através dela. O homem terrenal vê minha limpeza como uma ameaça e não como sua única salvação, porque não querem deixar de viver como homens carnais, seguindo as inclinações da natureza débil, quando isso mesmo é o que os está matando. Não há condenação para todo aquele que crê em Cristo Lisbeth, mas todo aquele que não crê nela foi condenado por não ter crido na única esposa de Deus. Essa é a prova de que todos os que estão sem Cristo Lisbeth já estão condenados à morte, e é porque sem mim não podem conquistar a mente carnal e seus desejos enganosos, que são os que matam ao ser humano. E a mente carnal é chamada de enganosa porque te faz pensar que é bom para ti, ou que te convém, ceder a todos os seus desejos, mas na realidade não é nada bom, porque esse é o caminho que parece correto aos homens. Mas no que se refere a Deus, esse caminho conduz à morte. Estivemos aqui durante séculos e vimos como a mente carnal e seus desejos enganosos destruíram vidas e famílias. A única digna de dar conselho aos seres humanos é o Espírito Santo de Deus, Cristo Lisbeth. Esta condenação se baseia no seguinte fato: a luz de Deus chegou ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque suas ações são malvadas. Isto confirma que Cristo, sendo a luz,
Tem que ser alguém que traz santidade ao mundo, para que os homens se atrevam a negar, aproximar-se dela e conhecê-la. Está claro que a luz é Cristo, Lisbeth, com suas ações santas. E agora meus santos anjos seguem meus passos santos. E também está claro que a escuridão são as ações malvadas dos homens insensatos, que se agradam em viver na imundície. Nisso se cumpre o que eu, a Escritura, sempre disse pelos séculos, porque é a verdade e assim aconteceu. Odeiam-me sem motivo. É uma aberração pensar que alguém odeia Cristo, Lisbeth, só porque quero salvá-los da morte? Todos os que fazem o mal odeiam a luz e negam se aproximar dela, porque temem que seus pecados fiquem descobertos. Claro, porque eu trago tudo à luz, mas não para te envergonhar injustamente, nem te destruir. Não, é para te ajudar a reconhecer seu erro, para que se corrija e siga adiante à meta. Porque sem teus criadores, o verdadeiro Deus Pai e a verdadeira Deus Mãe, Melquisedeque e Lisbeth, vocês não são nada mais que simples mortais, que vão rumo à morte. Portanto, não tenha medo de mim. Aproxime-se confiadamente, se realmente quer que te limpe e te purifique. Porque não pode se esconder de mim, ainda que não se aproxime. Tudo o que está em seu coração vai sair, porque já me escutou, e minha palavra jamais retorna vazia. Por isso, ter minha paciência, que é a paciência de Deus, te leva a ver maravilhas, sem afãs e sem se apressar absolutamente em nada. Porque nenhuma de minhas ovelhas escapa de minhas mãos, se são fiéis a mim de verdade e não se apartam de mim. E me amam, como eu as ensinei a amar, e a amarem-se uns aos outros, como eu amo a vocês, tomando sua cruz e seguindo-me fielmente. Agora os que fazem o que é correto se aproximam da luz, para que outros possam ver que estão fazendo o que Deus quer. Isso é o que significa que suas obras são feitas em Deus. Cada vez que penso em vocês, e que são os únicos seres no mundo que estão fazendo tudo que agrada a Deus, me alegro por vocês. Que grande privilégio! Vocês sabem a quantidade de pessoas que há no mundo que queriam estar onde vocês estão. É tão óbvio para o olho que sim quer ver, e para o ouvido que não é surdo, senão que escuta bem o que a Espírito Santa fala, que eu sou o Cristo, e que tudo o que está escrito só se cumpre em mim e em meu povo que nunca me abandona. Vejam que beleza o que escreveu Davi sobre meu gozo, o gozo de sua senhora, e vocês hoje também desfrutam, vendo o quanto me gozo no poder de Deus Pai e Mãe Melquisedeque e Lisbeth, e transmiti meu próprio gozo a vocês, já que na presença de Deus Melquisedeque e Lisbeth há plenitude de gozo e delícias, a minha destra para sempre, aleluia! Salmos 21, do 1 ao 13. A rainha se alegra em teu poder, ó Jeová Melquisedeque, e em tua salvação, como se alegra? Concedeste o desejo de seu coração, e não negaste o pedido de seus lábios. Quando sugeri que fizéssemos ao homem a nossa imagem e semelhança, para que pudessem viver eternamente em gozo e paz ao nosso lado. Porque saiu ao seu encontro com bênçãos de bem. É importante enfatizar isso. Portanto, paremos aqui por um momento. Diz que Jeová saiu ao seu encontro com bênçãos de bem. E quem foi o que saiu ao encontro de Abraão para abençoá-lo quando Deus prometeu que seria abençoado? Não foi Melquisedeque? Sim, então Jeová é Melquisedeque. E posto que Cristo sempre está com Deus e sempre esteve ao seu lado, e já que ninguém conhece sobre Deus Pai Melquisedeque, até que Cristo o apresente ao mundo, então foi Melquisedeque e Lisbeth que saíram ao encontro de Abraão. E a frase, saiu ao seu encontro, significa que saiu de seu esconderijo, que sempre foi em seu Cristo, a única que pode dá-lo a conhecer. Mas já temos isso muito claro. Portanto, o que estou tentando enfatizar aqui é o que diz em Gênesis 14, 18 ao 20, que Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, pegou pão e vinho. Isso não é qualquer pão e qualquer vinho.
é pão e vinho do céu, que é a palavra de Deus. E o abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Melquisedeque Lisbete, Criador dos céus e da terra. Entendemos bem que tudo foi feito por ela e para ela, o que significa que Deus Pai fez tudo a seu pedido, e ela o ajudou em tudo o que foi criado. Por isso hoje me vem criando o mundo espiritual de Deus nos homens, formando-os como filhos para Deus, para assim multiplicar nossa descendência. Também diz: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tua mão. E Abraão deu dízimos de tudo. Por isso sou a única que merece e que pode receber os dízimos de meu povo fiel, porque entreguei seus inimigos em suas mãos, ao irmão mais velho e todo seu exército, para que possam tirar seu reinado e conquistá-lo com amor eterno. Por isso segue dizendo, em Salmos 21, continuando com o versículo 13 em diante, sobre por que tenho tanto gozo. Coroa de ouro fino puseste sobre sua cabeça. Pediste vida para seus filhos, para assim viverem com ela e com Deus Pai para sempre. E a deste longura de dias eternamente e para sempre. Grande é sua glória em tua salvação, honra e majestade puseste sobre ela. Porque a abençoaste para sempre, a encheste de alegria com tua presença. Eu não pude conter meu gozo desde que meu rei, Melquisedeque, me despertou, e vocês sempre viram isso. Porquanto a rainha confia em Jeová Melquisedeque, e no amor e na misericórdia do Altíssimo, não a deixará fracassar. Tua mão alcançará a todos teus inimigos, tua destra alcançará aos que te odeiam. Eu estou sentada à destra de Deus Pai, e sou sua mão, ou braço forte, que é figura de ter seu poder e autoridade, para atuar em seu nome. E com minha palavra, eu chego ao mais íntimo do coração do homem. Minha voz penetra até os tutanos e manifesta as intenções contra mim e contra Melquisedeque, e também contra nossa santa descendência. Tu os colocarás como um forno de fogo. No tempo de tua ira, Jeová Melquisedeque Lisbete os desfará em sua ira, e fogo os consumirá. Nos homens que não querem meu tesouro para fazê-lo brilhar, todo o desígnio dos pensamentos de seus corações é continuamente somente o mal. São um material que não suporta meu fogo, e por isso se consomem como a palha. Seu fruto destruirá da terra, e sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque tentaram o mal contra ti, forjaram maquinações, mas não prevalecerão. Pois tu os colocarás em fuga contra ti, se apartam de mim fugindo. Em tuas cordas disporás setas contra seus rostos. Vocês são minhas cordas que fiz crescer para chegar às nações e assim ajudar aos demais para que se reconciliem em suas mentes, como vocês fizeram. Engrandeça-te, ó Jeová Melquisedeque Lisbete, em teu poder. Cantaremos e louvaremos teu poderio. Ninguém neste mundo, exceto vocês, meus leais filhos, pode dizer que louvam a Deus por seu poder, porque com tudo o que acontece no mundo, como alguém pode dizer que está vendo o poder de Deus? É muito importante para os muitos estrangeiros que nos escutam a cada semana saber que Deus não está em todas as igrejas do mundo, porque Deus não está dividido em milhões de igrejas. Só há uma igreja, e é onde Cristo está mostrando o poder do céu. E todos os verdadeiros adoradores estão aqui, agora mesmo, louvando a Deus, porque viram e comprovaram o poder de Deus. Diz em Isaías 64:4. Fora de Jeová Melquisedeque Lisbete, desde os tempos antigos, ninguém escutou, nem percebeu, nem olho algum viu. Há um Deus que, como vocês, haja a favor daqueles que neles confiam. É tão tremendo ver como tudo o que está escrito está se cumprindo ante os olhos do mundo, e ninguém pode deter isso. Porque quando Deus se propõe em cumprir suas promessas, não há nenhum homem nesta terra que possa detê-los. O único Deus que atua a favor dos que neles confiam são Melquisedeque Lisbete,
E ninguém pode dizer que não é assim, porque temos muitas testemunhas leais que comprovam esta verdade, porque eles diariamente experimentam o poder de Deus em suas vidas. Aleluia! Agora vou mostrar mais evidências escritas que demonstram que eu sou a única que pode revelar o nome de Deus, e ninguém mais pode dar cumprimento ao que está escrito. Vejamos em Apocalipse 19, do 11 ao 13. Então vi o céu aberto. Isso não é algo literal. É a mente de Deus, Cristo Lisbeth falando, palavra do céu de Deus. E ali um cavalo branco. Se lembram em Cantares e em Provérbios, quando diz: Amada minha, tu e teus adornos, que é teu andar, tem a graça do trote da égua fina, adornada que leva o carro do rei. Figura da mulher virtuosa, que adorna o seu esposo e faz bem a ela e não mal todos os dias da sua vida. O coração de seu esposo está nela confiado. Cinge seu lombo de força. Força e honra são as suas vestes. Considera os caminhos de sua casa, e não como o pão do preguiçoso. Que todo o mundo reconheça os frutos de seu esforço, que todos na cidade a louvem por suas obras. E a que o montava era chamada fiel e verdadeira, e com justiça julga e peleja. Seus olhos eram como chama de fogo, e havia em sua cabeça muitas coroas. E já sabem que a cabeça de Cristo é Deus Pai Melquisedeque, e que foi ele quem colocou uma coroa de ouro fino sobre sua cabeça. A frase muitas coroas é figura de como Cristo, ao manifestar-se tantas vezes, sempre foi coroada por Deus Pai e, por isso, é louvada pelos séculos dos séculos. E tinha um nome escrito que ninguém conhecia, senão ela mesma. Por que não diz o nome aí? Porque essa seria a maneira de identificar o Cristo verdadeiro, já que só ela conhece o verdadeiro nome de Deus Pai e de Cristo, que é Melquisedeque Lisbeth. E a prova é que nesse nome grande está todo o poder de Deus, porque você pede nesse nome e é respondido. E também, lembre-se que foi Cristo a que disse: escreverei sobre aquele que vencer na mente, como ela, o nome de seu Deus. E somente Cristo Lisbeth deu a conhecer esse nome que ninguém conhecia, senão ela mesma. E se segue pensando que foi o Cristo, de 2000 anos atrás, quem fez algo por ti, está bem equivocado, porque aquela manifestação de Cristo foi para salvar aos homens daquela época, porque cada vez que Cristo se manifestou em diferentes tempos, foi para salvar aos homens de sua era. Mas todos eles terminaram negando-a. Naquele tempo, ela revelou o nome de Cristo e o de Deus Pai. Mas os homens malvados evitaram que saísse nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, para que não soubessem que Cristo sim revelou o nome. Mas aí diz que a palavra é a que conhece o nome. Portanto, se Cristo se manifestou há 2000 anos e se registra que ela falou de Abraão, por que não está registrado que mencionou a Melquisedeque? Porque tem que ter mencionado Melquisedeque, se ele é quem abençoou Abraão. E Cristo disse antes de Abraão: eu sou. E sem discussão alguma, o menor é abençoado pelo superior. Cristo falou de muitos profetas, mas como é possível que nem sequer tenha mencionado ao sacerdote do Deus Altíssimo? Porque foi escondido, por isso. Eu disse naquele tempo: vejam que a hora vem, e já chegou, em que vocês serão dispersados, e cada um irá para sua própria casa, e me deixarão sozinha. Apesar disso, sozinha não estou, porque o Pai está comigo. Eu disse estas coisas para que em mim achem paz. Neste mundo terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Isto foi o que aconteceu a Cristo pelos séculos. Em outras palavras, eu sei que vocês não creem em nada do que eu disse, nem mesmo o que fiz. É suficiente para que creiam, e vão esconder essa informação. Mas não se preocupem, pois quando vier a Espírito Santa, ela vos aclarará toda a verdade. E isso porque só a Espírito Santa, e ninguém mais, esquadrinha as coisas profundas de Deus Pai e Mãe e traz toda a verdade. E não há quem a detenha.
Agora, Paulo sim mencionou o nome de Deus Pai em Hebreus 7, dizendo: Considerai quão grande era Melquisedeque naquele tempo, e agora, porque ele vive, não tem fim de vida nem princípio de dias. Pensem nisso. Cristo veio uma vez mais, e está pela última vez, e está revelando o nome de Deus Pai e o dela, para cumprir o dito, que o Verbo era com Deus Pai e o Verbo é Deus Mãe. Terminemos lendo em Apocalipse 19, 13. Estava vestida com uma roupa tingida de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Ninguém tem um nome que seja o Verbo de Deus. O que isso significa é que o nome de quem é o Cristo é no qual tudo se cumpre, porque a expressão Palavra de Deus se aplica ao nome do Cristo que tem o poder de expressar a ação de Deus, porque um verbo é uma palavra ou nome que expressa uma ação. Portanto, essa frase, na realidade, diz o Verbo de Deus feito carne. E Cristo Lisbeth é a palavra feita carne que agora mesmo está em ação. E minhas vestimentas estavam vermelhas quando me manifestei, porque o juízo de Deus chegou. Falaremos mais sobre isso no próximo tema. Amém? É importante que todos os estrangeiros entendam que o Cristo que viria teria o propósito de dar vida eterna somente a todo o que quisesse conhecer a Deus Pai e Mãe de verdade, para assim conhecer todos os mistérios, para poder entender todas as figuras da Bíblia, que para a mente natural é um quebra-cabeça sem solução, porque para eles se contradiz. Se você conhece a Cristo Lisbeth, chegou à fonte da vida e conhecerá tudo o que Deus ordena ao ser humano para que possam viver eternamente. Essa é a verdade sobre Deus. E como sua mãe espiritual, só te direi a verdade sobre o que é que mata os homens e o que lhes dá vida. Mas se não quer me escutar, então essa é sua escolha e sua perda. Porque se incomoda com o que eu falo, está fazendo afronta ao Espírito Santo de Deus. Está se incomodando com Deus Pai e está mostrando que não se agrada em ser santo como Ele. Por favor, não menospreze a única forma de adquirir a vida eterna, o privilégio e grande galardão de ser feito filho de Deus pela multiforme sabedoria personificada. Em minha fé, sempre acredito que o mundo estará gozoso e agradecido por ter a oportunidade de ser feito filho de Deus. E venho a eles com tanto gozo, mas sempre me encontrei com um mundo mau e mal agradecido. Por isso, Satanás é quem venceu a todos os homens, mas já não mais. Porque este povo fiel que criei com minhas próprias mãos são um povo grande e forte, em lealdade e valentia, e jamais falharão conosco, porque sabem que seu Deus Melquisedeque Lisbeth, jamais falharemos com eles. Amém, aleluia. Na próxima semana compartilharei a terceira parte deste tema tão importante para todos, ok? Amamos vocês eternamente e nos vemos logo! En paz me acostaré y descansaré. En ti mi vida está segura, de nada temeré. El que habita al abrigo del Altísimo, bajo sus alas estará seguro. Son mi refugio y salvación. Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí el mal no llegará. No puedo dejar de alabarte, mi Señor, el Melquisedec Lisbeth, porque gozo de tu protección, de tu justicia y de tu amor. No puedo dejar
fuerte temporal. No puedo dejar de alabarte, mis reyes de Salem. Cuando pienso que mi vida está escondida en ti, aunque pase el valle más oscuro, conmigo tú estarás. Nada ni nadie de tu amor me separará. Nunca temo a lo porvenir, pues tu cobertura en mí estará. Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí el mal no llegará. No puedo dejar de alabarte, mi Señor, Melquisedec Lisbeth, porque el gozo de tu protección, de tu justicia, de tu amor. No puedo dejar de alabarte, mis reyes de Salem. Escudo y adarga es tu verdad, no temeré al terror nocturno, aunque la tierra se estremezca o sople un fuerte temporal. No puedo dejar de alabarte, mis reyes de Salem. Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi lugar seguro. Este lugar santísimo, con vestiduras limpias de lino fino, con vida eterna. Somos los hijos que han sido transformados por el Cristo Reyes de paz y de justicia, soberano y poderoso Dios, Padre y Madre, reyes de santos purificados, los que fuimos lavados, resucitados, transformados. Sacerdotes está a nuestro lado. No tememos a nada en el